Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo o Reino, amando a Deus e as pessoas. Não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, de deixar o seu like se você gostar do vídeo e também de ligar a notificação para que sempre que tem um novo conteúdo você possa ser notificado desse conteúdo. E se você ao final tiver gostado mesmo desse estudo que nós estamos fazendo sobre o livro de Gálatas, compartilhe aí com seus amigos, familiares, com as pessoas que você gosta, tá bom? Deus continue a nos abençoar a cada momento e então hoje estaremos estudando o capítulo 6 de Gálatas, é o fechamento da nossa série, né? Durante esse período aí, estivemos estudando desde o capítulo 1 até agora no capítulo 6 e hoje então daremos a continuidade. Último capítulo, capítulo 5, Paulo convida os Gálatas a não voltarem aos rudimentos de escravidão, de acreditarem que era porque eles faziam alguma coisa que eles então seriam justificados. Então Paulo vai explicar que a única forma de sermos justificados é unicamente pela pessoa de Cristo Jesus. Ele vai dar o exemplo das obras da carne e obras do Espírito, e ele então vai nos convidar a vivermos de uma forma especial. Vimos também que somos justificados, na verdade hoje somos declarados justos e futuramente então nos tornaremos justos pela intervenção pontual na história desse mundo e na nossa história de forma individual. Deixaremos de ser pecadores, deixaremos de ter a genética do pecado na nossa vida para então, né, sermos seres espirituais. E quando a Bíblia fala a questão de seres espirituais, são seres sem a presença do pecado na nossa vida. Então, que logo isso possa acontecer também. Amém? Hoje é um culto de oração. Não esqueça aí de deixar o seu pedido e o seu agradecimento. E ao final do estudo, nós estaremos orando por esses pedidos e agradecimentos. Sendo assim, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Mas antes disso, eu quero te convidar para que juntos possamos orar, para que o Espírito Santo nos guie nesse estudo. Oremos então. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Louvado seja o teu santo nome, porque a cada momento o Senhor estará a nos guiar e a nos proteger. Te agradecemos também pela tua misericórdia maravilhosa. Te agradecemos pela tua paciência. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito a cada momento está a trabalhar nas nossas vidas. E louvado seja o teu santo nome por tudo isso. Ajude-nos, nos guie e que possamos entender e colocar em prática o que estaremos estudando hoje em tua palavra. É o que nós pedimos por Cristo Jesus. Amém. Então, vamos lá ao verso 1. Tudo certo aqui? O verso 1, ele inicia da seguinte forma: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Capítulo 6 é um apelo de Paulo. Ao final das cartas de Paulo, normalmente nós encontramos as parêneses. As parêneses, então, elas são a exortação moral. Paulo normalmente começa suas cartas com saudação, ali vai ter o desenvolvimento da carta e ao final a conclusão é uma exortação moral, um convite de Paulo para que os seus leitores, os seus ouvintes pudessem viver uma vida digna de serem chamados filhos de Deus. Lembrando que Paulo chama os seus filhos, os seus leitores agora a entenderem que agora eles continuam sendo pecadores, é verdade. Como nós vimos, seremos justificados, somos declarados justos e depois seremos justificados por completo. Então Paulo agora vai mostrar para os seus leitores que eles são pecadores e precisam desesperadamente da graça de Cristo Jesus. Então, nesse momento, Paulo está fazendo esse convite, né, para ter uma vida digna de serem considerados filhos de Deus. Somos salvos do pecado e não salvos para continuar no pecado. E é isso que Paulo também vai falar um pouquinho no capítulo 5. E é o que Paulo agora está falando. Ele fala sobre o fruto do Espírito e na sequência ele diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Paulo vai colocar todos no processo de transformação. Todos, ou seja, são espirituais. Precisamos alimentar a nossa natureza espiritual e não a nossa natureza carnal. Então, ele diz, todos vocês estão na caminhada, todos vocês são seres espirituais. E aí, quando a Bíblia fala da questão de seres espirituais, o que ela está dizendo é, não a questão de incorpórea, né? Ou que não tenha corpo, ou que seja apenas alma, ou assim por diante. Não.
Quando ele diz a questão de seres espirituais, é seres sem a presença do pecado, seres que são puros sem a presença do pecado. Não quer dizer que Paulo está falando que nós não tenhamos pecado. O que ele está dizendo é: vós que sois espirituais, alimente a natureza espiritual. Lembra lá da outra natureza que Paulo fala, da questão de que somos seres espirituais, que agora temos uma nova natureza implantada, somos carnais. E agora o Espírito Santo vem, né, aquele paralelo do enxerto, né, do pé de limão ali agora com a laranja para dar bons frutos, para produzir laranja. Então assim somos nós. Somos um pé de limão e agora somos enxertados, né, como vamos dizer assim, para sermos um pé de laranja, né, para dar bons frutos. Então ele diz: sois espirituais, corrigi-os com brandura, não acusando, não espalhando, não julgando, não maltratando. Então ele vai fazer um convite especial. Qual era o convite? Paulo estava sendo tratado de forma não justa, mas nesse momento ele convida os seus ouvintes e leitores a viverem de uma forma diferente, não acusando as outras pessoas. Paulo não tinha nada do que se arrepender, Paulo não tinha nada que ele tivesse feito errado ou continuava fazendo algo errado com um evangelho espúrio ou vivendo de uma forma errada. Não era isso, mas ele era acusado de tudo isso. Mas mesmo assim ele diz: se vocês errarem, ou quem sabe algum dos irmãos errarem, corrigi-o de uma forma branda, de uma forma espiritual. E guarda-te para que não sejas também tentado. Cuide para que não seja tentado. Então Paulo coloca no mesmo patamar. Hoje talvez esse aqui errou e precise de uma exortação, mas cuidado, porque amanhã pode ser você. Então esse sou eu e você, somos falhos e fracos. Então a qualquer momento, se não for pelo Espírito Santo, podemos errar, podemos cair, podemos ter as nossas debilidades. Então ele diz: cuidem um dos outros. E aí ele fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Cristo levou as nossas cargas. Cristo levou os nossos pecados. E ele esteve a todo momento preocupado com o ser humano. Então ele diz: não acho que vocês são melhores um do que os outros. Se cuidem, ajudem-se a si mesmo. Então, a palavra aqui é interessante porque o verso 5 diz que cada um leve o seu próprio fardo. Mas aqui diz: levai a carga uns dos outros. A palavra aqui é baros, né, que quer dizer algo que pode ser compartilhado. Então, aquilo que pode ser compartilhado, ajude uns outros nas suas dificuldades. E assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Não somos nada. É o que Paulo está dizendo. Então, não se julgue. Não ache que você é alguma coisa. E ele fala, aqui em outras palavras, semelhante ao versículo anterior, todos somos iguais. E é interessante aqui que vai falar sobre a questão do relacionamento. Eu não sou melhor do que o outro. Eu estou ali exatamente me relacionando com outras pessoas que são iguais a mim. São débeis, são falhas também. E ele fala: ninguém é melhor que ninguém. O evangelho vai nivelar a todos no mesmo patamar. Não existe um melhor do que o outro. Então, não ache que não indo na igreja é a sua melhor solução, porque lá tem pessoas que muitas vezes não estão vivendo o cristianismo como deveria ser vivido. Ou quem sabe essas pessoas estão errando. Mas, queridos, todos nós somos iguais. Como Paulo diz, cuidado para que você também não seja tentado e não venha cair. Então, quando ele fala sem julgar ser alguma coisa, não sendo nada, não somos nada. Então, hoje é muito comum ouvir a frase: mas essas pessoas vivem de uma forma hipócrita. É hipocrisia, dizem que são cristãos e não vivem. Então, cabe a nós vivermos o que o cristianismo nos coloca a fazer. A estar na presença um dos outros, mesmo muitas vezes com as falhas uns dos outros. Então, ajude-se, né? Mostre o caminho e não julgue, como Paulo diz. Se tiver que corrigir, corrija com brandura. Se tiver que levar as cargas, leve a carga uns dos outros, porque essa é uma das partes mais difíceis da vida social de uma comunidade cristã. O verso 4 diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Então, padrão de comparação não é a vida do meu outro irmão, não é a vida do meu próximo, é a minha vida. Olhe para si mesmo, prove o seu labor, olhe as suas dificuldades, reconheça que é pecador, reconheça que necessita de Cristo
E assim, então, você vai olhar para trás, ver quem você era, e agora, nesse momento, vai ver o quanto que Cristo já te moldou e já te transformou. Então, a única forma de se gloriar e de se comparar é com si mesmo, ao olhar a sua vida passada e ao ver a sua vida presente, e o que Cristo e o Espírito Santo já fez na sua vida. E aí, então, ele continua no verso 5 e fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não é diferente do verso 2. Verso 2 é baros, que fala algo que é semelhante, que pode ser compartilhado. Mas aqui, no verso 5, se não me falha a memória, é fortion. E aqui se diz responsabilidades individuais, exclusivamente nossas. Ninguém pode fazer por nós. Então, existem as cargas que são compartilhadas, as dificuldades de uma comunidade, algo que, por exemplo, alguém fez e você pode ir lá e ajudar essa pessoa, mas há algumas cargas que são responsabilidades individuais e que só nós podemos resolver, e mais ninguém pode nos ajudar, a não ser Cristo Jesus. E aí nós partimos para o próximo verso, o verso 6 em diante, que vai falar um pouquinho do contexto aqui agora, do verso 6 ao verso 10. O contexto aqui não é apenas relacionamento entre irmãos, mas o contexto aqui eram os mestres itinerantes, né? Vai falar da hospitalidade para com os ministros itinerantes. Se você olhar, Paulo, ele era um ministro itinerante. Uma hora ele estava em um lugar, outra hora ele estava em outro lugar. E qual era a questão? Muitas vezes as pessoas estavam viajando exclusivamente para a pregação do evangelho. Então Paulo diz, se essas pessoas estão fazendo isso, então ajude-as de alguma forma, dando algum sustento, dando casa, hospitalidade para essas pessoas continuarem o seu trabalho. Ok? Então o verso 6 diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, boas aquele que o instrui. Então aqui ele está falando de uma questão de hospitalidade e de aporte financeiro aos ministros itinerantes, ok? Então faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Quando ele fala essa questão aqui, ele fala que nós vivemos em um universo que é moral. O que fazemos, então, nós iremos colher, seja algo bom, seja algo ruim, ou algo que venha para ser uma bênção, algo que venha como uma consequência de atos e de decisões erradas que eu fiz. Então ele diz, queridos, essas pessoas estão indo até vocês. Essas pessoas estão indo até vocês. Então não deixe de ajudá-los. Não deixe de dar casa, comida e aporte financeiro para eles, para que eles continuem essa obra. É claro que a primeira aplicação aqui, podemos aplicar a questão da ajuda, a aplicação primária é a questão dos ministros itinerantes, mas podemos aplicar também para a nossa vida. Paulo diz, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. E Paulo, como é uma exortação moral, quem sabe agora uma outra aplicação, a primeira aplicação para os ministros itinerantes, a segunda aplicação então, ou quem sabe uma terceira aplicação, seria para a nossa vida pessoal. De Deus não se zomba. Se você conhece o Evangelho, então viva de acordo com o Evangelho. Se você conhece a lei de Deus, então viva de acordo com a lei de Deus. Se você conhece a vontade de Cristo Jesus, então viva de acordo com a vontade de Cristo Jesus. Nós vimos que Paulo em nenhum momento ele é contrário à lei. Ele é contrário à lei da forma que era vivida aqui nesse Evangelho e como muitas vezes hoje nós vivemos. Uma prova disso é que quando nós perguntamos quem tem a certeza da salvação, a minoria das pessoas acabam levantando a mão porque acham que eles precisam fazer algo para merecer a salvação. Quando na verdade a salvação é uma obra única de Deus. É uma obra única do que Cristo Jesus fez por nós. Então, ou seja, tanto querer quanto efetuar vem da parte de Deus. Eu aceito a Cristo porque o Espírito Santo trabalhou na minha vida. E agora eu vou continuar sendo transformado porque o Espírito Santo trabalha na minha vida. A minha parte é deixar e aceitar que tudo isso aconteça. É criar a oportunidade para que o Espírito Santo transforme a minha vida. Aceitar isso. Então a aceitação não é só primária. Aceitar a Cristo, me batizar e agora ser considerado um cristão. Mas é aceitar quando o Espírito Santo vier e dizer para mim o que eu preciso mudar. Dizer que eu não presto, dizer que me falta humildade, dizer que eu preciso ser paciente, dizer que eu preciso amar mais, dizer que eu preciso desapegar muitas vezes de coisas que são supérfluas, que passam, ajudar ao próximo. E muitas vezes eu não consigo fazer isso porque eu não quero, porque eu não estou dando voz ao Espírito Santo. Então, a questão de transformação não é só exterior.
Não é só deixar de beber, fumar e agora ser um cristão de elite porque eu não faço essas coisas. Não, é ser um cristão que venha deixar a transformação completa e holística do Espírito Santo. Então de Deus não se zomba. Viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, as obras da carne, que nós vimos no capítulo anterior, se você faz aquilo, então você estará semeando para a carne e infelizmente para a sua destruição. E Paulo ele fala sobre as obras da carne. É interessante que quando ele termina de falar no verso 20 do capítulo 5 sobre quais são as obras da carne, ele diz assim, eu, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então Paulo está dando um exemplo de que ele já tinha ensinado aos Gálatas o que eles não deveriam fazer. Faz parte da ética do Evangelho. Então aqui ele fala da questão daquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então são dois caminhos. Ou você decide viver de acordo com a carne, ou você decide viver de acordo com o Espírito. Ou você tem os frutos da carne, ou você tem o fruto do Espírito. E o verso 9 ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem. Todos nós somos carnais, e se não alimentamos a nossa natureza espiritual, se não aceitamos a transformação de um ser carnal para ser um ser espiritual, então, infelizmente, nós, muitas vezes, não nos cansamos de fazer o mal. Ou seja, de espalhar, de apontar, de julgar, de maltratar, de fazer fofocas. Provavelmente você já foi vítima disso e provavelmente você também já praticou isso, porque nós somos falhos e fracos. Nós nos revoltamos quando as pessoas fazem isso com a gente, mas nós não nos revoltamos e quem sabe nem reconhecemos quando somos nós que praticamos essas coisas. Então, vigiemos e oremos para que não venhamos a ser o opressor. Oprimidos, quem sabe sempre seremos, mas que você e eu não venhamos a ser o opressor. Então aqui, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ao momento certo, vamos ceifar, ou para o bem ou para o mal. Consequência não de Deus, mas consequência de nossas próprias decisões. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Voltando ao contexto do verso 6 ao verso 10. Ele diz, façamos o bem à família da fé, façamos o bem aos nossos pregadores itinerantes. Eles estão indo até vocês, dê então hospitalidade e aporte financeiro. Mas aplicando para a nossa vida agora, uma segunda aplicação, é que nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, ajudando uns aos outros, principalmente o da família da fé. Não que as pessoas que estejam lá fora não sejam dignas, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar a sujeira que está debaixo do nosso próprio nariz. Queremos alcançar o mundo e perdemos os que estão próximos de nós. Queremos alcançar as pessoas lá fora e maltratamos os que estão perto de nós, da família da fé e muitas vezes até mesmo da família de sangue, que está dentro da nossa própria casa. E a gente vê várias pessoas, pastor, temos que pregar o evangelho, temos que falar isso, mas muitas vezes nós somos opróbrio para as outras pessoas. Nós somos, muitas vezes, escândalo para as outras pessoas, porque queremos levar o Evangelho, falar do amor de Cristo, mas dentro da igreja, nós fazemos cada coisa que nem o Espírito Santo, quem sabe, gostaria de estar vendo. Ou seja, queridos, só o Espírito sabe o que acontece. Por isso, de Deus não se zomba. Você pode ser uma imagem lá fora, mas dentro você pode ser uma pessoa totalmente diferente. Cuide e cuidemos para que isso não venha acontecer na nossa vida. Verso 11, então, ao verso 17, Paulo agora vai falar do escândalo da cruz. E ele diz assim, vede que letras grandes vos escrevi. Quem sabe, quisas um detalhe, da debilidade visual de Paulo? Pode ser, ou apenas ele escreve com letras grandes para chamar a atenção das pessoas. Mas alguns aqui agora começam a dizer que ele mesmo escreve. É a próprio punho. Paulo, a maioria das suas cartas, quem escrevia ali era um ajudante dele. Mas nesse momento, alguns dizem que do verso 11 ao 17, Paulo está escrevendo com as suas próprias mãos. Talvez ele tenha um problema de visão e diz agora, vede com que letras grandes vos escrevi. De meu próprio punho, ele fala. Então Paulo estava escrevendo. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem
a vos circuncidardes. Então Paulo não era contrário à circuncisão, mas a forma que era feita a circuncisão. Eles faziam para receber a justificação, serem salvos e serem cristãos de elite, cristãos de elite. Né? Esse era o problema. Então, ele fala apenas para não terem problemas. Quando ele diz somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E Paulo podia falar isso com toda a autoridade, apenas para não terem problemas, Paulo está dizendo. Paulo era perseguido por causa da cruz, era humilhado, ridicularizado, a cruz causava escândalo. Paulo era perseguido, apedrejado e sofria tantas outras coisas por causa desse evangelho. E aqueles outros dizem, venha se circuncidar. E agora, quem sabe, não iriam sofrer o escândalo da cruz e a perseguição que isso causava. Paulo era perseguido por agora pregar a cruz e não uma circuncisão, não um evangelho centrado na lei, uma justificação centrada na lei, mas centrada unicamente na pessoa de Cristo Jesus. E ele fala no verso 13, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. E aqui ele está falando a questão de toda a lei. É impossível você guardar toda a lei. Se você então é da lei, você precisa guardar toda a lei. Se você passa pela circuncisão, é justificado pela circuncisão, pela guarda da lei, você precisa guardar tudo, os mínimos detalhes, você não pode errar nada. E o único que conseguiu viver assim foi Cristo Jesus. Então Paulo diz, é impossível você viver assim. Eu não estou dizendo aqui que você deve levar uma vida libertina. Existe diferença entre liberdade e libertinagem. Nós somos salvos do pecado para vivermos novidade de vida, e Paulo vai falar isso. Não somos salvos do pecado para continuarmos no pecado ou uma vida de libertinagem. É diferente as duas coisas. Então ele diz, se você é da lei, você precisa viver por toda a lei. Então, quem sabe uma segunda opção de aplicação aqui seria aqueles que dizem guardar a lei, mas devoram e querem tirar a minha própria vida. Então eles não guardam a lei. Em primeiro lugar, se você é da lei, você tem que viver exclusivamente pela lei, não pode errar em nada. E uma prova de que eles erravam era de que eles estavam perseguindo Paulo e tentando tirar a vida de Paulo. Eles estavam mentindo, dizendo que Paulo pregava a circuncisão, eles estavam mentindo que Paulo pregava um evangelho anátema. Isso era mentira. Eles acusavam Paulo, não tinham provas para acusar a Paulo, então inventavam história, inventavam mentiras contra Paulo. Então, ali nós vamos ver que aqueles que procuravam guardar a lei e diziam guardar a lei não estavam guardando. Paulo diz, esses aí nem guardam a lei. Os que dizem para vocês então entrarem na aliança com Deus através da circuncisão e guardar a lei para serem justificados, nem eles conseguem fazer isso. Porque eles querem me devorar. Eles querem acabar com a minha vida. E aqui nós vemos muitas vezes isso acontecendo. As pessoas que são legalistas, perfeccionistas, muitas vezes elas pautam a vida de como elas guardam a lei, e elas esquecem que ao fazerem isso, ao serem críticos, ao serem muitas vezes julgadores, ao fazerem tantas outras coisas e inventarem história, elas estão violando a lei. Talvez eles são perfeccionistas, legalistas, dizendo que pela lei eles vivem, e esquecem que precisam também terem o fruto do Espírito. E acabam então devorando e matando com a língua. Talvez não tiram a vida de forma literal, mas matam pessoas, acabam matando a vida de pessoas com a língua, com calúnia e com mentiras. Você já fez isso? Talvez eu e você já tenhamos feito isso. Mas que o Senhor possa nos dar a vitória sobre essas coisas. A esperança em todas as coisas. Paulo diz, eles não guardam a lei de forma alguma, porque o que eles estão fazendo está totalmente contra a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Para dizerem, fui eu que fiz, fui eu que falei para eles o que realmente deveriam fazer. O orgulho próprio, quem somos nós? Somos pecadores, como dizia Lutero, pecadores fedorentos. Diz que Lutero, no seu leito de morte, algumas pessoas ouviam ele dizendo, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia desse pecador fedorento. Lutero reconhecia quem ele era.
Por mais que ele tenha sido uma pessoa assim grandiosa, a sua obra, as suas lutas, não o exima, não o torna uma pessoa sem pecados. Todos nós somos pecadores. A diferença de continuarmos pecando e de continuar sendo pecadores. Nós podemos evitar pecados, nós podemos evitar algumas coisas, mas mesmo que venhamos a viver uma vida de completa obediência, sem nenhum erro, continuaremos sendo pecadores, porque isso está na nossa genética e será resolvido de uma forma milagrosa por Cristo Jesus. Essa é a maior cura que o Senhor quer conceder a mim e a você. Mas ainda está no futuro. Vivemos agora o reino de Cristo Jesus, mas a plenitude será quando Cristo Jesus voltar a esse mundo e resolver esse grande problema. Queridos amigos, o nosso maior problema é o nosso orgulho próprio. E esses mestres judaizantes tinham o orgulho próprio. Eles queriam se gloriar agora no que essas pessoas estavam fazendo. E como elas acreditavam? A sua rejeição por Paulo, a sua rejeição por o aparente evangelho anátema. Mas longe esteja de mim, verso 14, de gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então Paulo, aqui é uma prova de cada texto, Paulo dizendo que agora quer dizer que eu aceitei a Cristo e continuo vivendo como eu quero? Não, eu estou crucificado para o mundo. E agora eu não vivo mais para o mundo, mas eu vivo para Cristo Jesus. O verso 15 então diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Nem a guarda de como eu guardo o sábado é alguma coisa. Nem a forma de como eu vou à igreja, de como eu me visto, de como eu faço qualquer outra coisa é alguma coisa. Mas é o ser a nova criatura. Naquela época as pessoas faziam a circuncisão para terem uma marca literal. Hoje talvez eu e você, se não tivermos cuidado, estamos fazendo coisas para termos marcas. A forma de como eu ajo, a forma de como eu falo, a forma de como eu vou à igreja, a forma de como eu me visto, a forma de tantas outras coisas. Isso não é coisa alguma, mas o ser uma nova criatura. Eu posso usar um terno, gravata, muito bem alinhado, eu posso ir à igreja e cantar muito bem, eu posso fazer várias coisas, mas se eu não sou uma nova criatura, de nada vai adiantar essas coisas. Então Paulo diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma. Nem um lado, nem o outro, ou seja, nem os que acreditam que a circuncisão é algo, nem que a incircuncisão não é nada, não são coisa alguma, mas é o ser uma nova criatura. E hoje há uma grande discussão dentro de várias denominações dizendo, eu sou conservador, não, eu sou liberal. Não me importa o que você é, o que me importa e o que importa para Deus é se você é uma nova criatura. O que importa é o que você vai fazer com isso. É como você vai pregar o evangelho. Não estou dizendo que você deve ser uma coisa ou outra, mas você deve ser uma nova criatura. E isso por si só, se vivêssemos dessa forma, não teríamos divisões, dissensões ou grupos dentro de uma denominação. Queridos, então ele diz, o que importa é ser uma nova criatura. Não observar a lei para ser melhor, mas em resposta ao amor de Cristo, agora nós temos uma nova vida. Eu não observo a lei para ser melhor, mas eu sou uma nova criatura quando eu aceito a transformação de Cristo na minha vida. E é aí que entra a lei. A lei não é para justificar, a lei não é para salvar. A lei agora vai me mostrar quem eu sou pecador e eu preciso de Cristo. E ela vai também, quando eu digo lei, não é só os 10 mandamentos, não são só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas é a Bíblia por inteiro, ela vai me ensinar como viver. E quando nós olhamos para essa questão, e Paulo diz, é o ser uma nova criatura, ou seja, o que eu faço agora é porque eu amo a Cristo, é uma resposta ao amor de Cristo, é uma nova vida. Ou seja, quem eu era no passado e o que eu sou hoje é uma resposta ao amor de Cristo à minha vida. E eu faço isso porque eu amo Ele, eu faço isso porque Ele me mostrou que isso é bom e vai ser bom para mim. Essas são as primícias e a base de um relacionamento. Ele nos molda e Ele nos muda. Verso 16, e todos quantos andarem de conformidade com esta graça, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aos que andarem pela fé, deixarem de lado o ser ou não ser, essa é a questão,
não somos nada. Não é questão de ser ou não ser, nós não somos nada. Mas os que aceitam a fé e a transformação receberão a bênção que Paulo diz. Se você anda, então, de uma forma ao lado de Deus, de conformidade com esta regra e com a paz e misericórdia, então, e todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Se você vive de acordo com a vontade de Deus, então você tem essa misericórdia e essa paz sobre a sua vida. Se você esquece essa questão de ser alguma coisa que você não é nada, então aí sim você vai ter a paz e a misericórdia e a bênção de Deus. Porque nós não somos nada. Tudo que somos e temos vem de Deus. Logo, então, não somos nada. Sobre o Israel de Deus, quando ele fala Israel de Deus, é a igreja. Porque Paulo já não considerava Israel literal, os judeus, como essa nação santa e escolhida, mas todos aqueles que aceitavam esse evangelho e entravam nesse pacto após a morte de Cristo Jesus. Então, literalmente, não existe mais essa questão de Israel como o centro de todas as coisas nesse mundo. Não, o centro de todas as coisas, querendo ou não, é aquele que entra em pacto com Deus. Ou seja, eu entrei, então agora eu faço parte do Israel de Deus, a igreja, o Israel espiritual que o próprio Paulo diz. E o verso 17, então, nós vamos ver algo impactante, Paulo dizendo, ele fala, quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me julgue, ninguém diga quem eu sou. E aqui, quem sabe, é um apelo, é um desabafo de Paulo, ninguém me moleste. Ou seja, eles acusavam Paulo de pregar um evangelho espúrio, eles acusavam a Paulo de agradar a homens, ou seja, o evangelho de Paulo era para agradar pessoas, não precisava seguir a lei, não precisava fazer nada, porque agora isso era para agradar homens, para que eles viessem para esse evangelho, quando na verdade não é isso. Paulo já explica isso no final do capítulo 5, ou seja, eu já vos ensinei que isto é errado. Então Paulo não era contrário à lei, ele era contrário à forma de como as pessoas estavam guardando a lei, e muitas vezes isso se repete na nossa vida, no momento que nós estamos vivendo. Eles falavam da vida passada de Paulo, quem sabe que Paulo era um assassino, e também pregavam de que Paulo agia sozinho. Paulo, é verdade, não tinha muitas vezes o apoio da igreja de Jerusalém, mas ele continuava trabalhando. E isso muitas vezes acabava se tornando uma acusação contra ele. Queridos, Paulo diz, ninguém me moleste, ninguém me acuse, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Suas cicatrizes, se o assunto são marcas, Paulo diz, olhe as minhas marcas. Se o assunto são marcas, olhe as minhas marcas. Quando eu leio 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 16 em diante, eu começo a ver o apelo, ou seja, o que Paulo está querendo dizer. Os judaizantes, eles se vangloriavam por terem a marca da circuncisão. Era algo estranho, porque como é que você ia saber se o judeu ele realmente era circuncidado? Tinha que levantar a bata, tinha que mostrar onde estava a marca. E Paulo diz, é sobre marcas que vocês querem falar? É sobre essas marcas que vocês acham que são dignos perante Deus? É sobre isso que vocês acreditam serem justificados? É sobre isso que vocês querem falar? Então eu vou mostrar as minhas marcas. E olha só o que 2 Coríntios capítulo 11, verso 16, ele diz. Outra vez digo, ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Ele diz, eu vou falar algo agora, mas não me leve como insensato, porque eu acredito que não são as marcas que vão me tornar justo, que são as marcas, enfim, que vão acontecer, que vão me justificar ou ter um status maior de cristão. E ele diz, não me leve como insensato, mas eu vou me gloriar um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Ou seja, ele está falando por ele mesmo. Ou seja, eu estou indignado com isso. E agora então eu vou falar um pouco sobre as minhas marcas, nesta confiança de gloriar. Mas nós já lemos lá em Gálatas que ele só gloriava em Cristo Jesus e na cruz do Calvário e na transformação de Cristo na vida dele. Mas ele diz, se são marcas que vocês querem, eu vou mostrar algumas para vocês.
Posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos, quem sabe pode ser a mesma mensagem aos Gálatas. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez afirmo, também eu tenho. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. São de descendência de Abraão, também eu sou. São ministros de Cristo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, ou seja, de irmãos, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, também eu não quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Olha só, Paulo fala um pouco. Eu sou de elite também, mas eu também tenho as marcas. Vocês estão mostrando a marca da circuncisão? Paulo poderia muito bem abrir, quem sabe, rasgar as suas vestes e mostrar as marcas do açoite, as suas marcas de acidentes, as marcas de um apedrejamento, as suas marcas de tantas outras coisas. Paulo diz, eu não me vanglorio nessas marcas, mas eu posso me gloriar que tudo isso foi feito em defesa do Evangelho, para o avanço da obra de Deus. E vocês, o que estão fazendo? Queridos amigos, que venhamos a ter cuidado em quem sabe muitas vezes de acharmos que somos melhores do que as outras pessoas. Paulo diz, eu vou mostrar as minhas marcas, porque as marcas que eu trago no corpo são as marcas de Jesus. Que você possa viver uma vida a cada dia ao lado de Cristo Jesus, recebendo as bênçãos, não porque você faz alguma coisa, mas recebendo as bênçãos porque Deus, porque Jesus já fez todas as coisas que precisavam ser feitas para que você pudesse receber esse maravilhoso Evangelho. Que a cada momento você possa viver de uma forma especial ao lado de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe a cada momento e que a cada momento você possa viver uma vida de novidade, sendo uma nova criatura ao lado de Cristo Jesus. Vede as marcas que trago no corpo, são as marcas de Jesus. Talvez você tenha as suas marcas. Eu tenho as minhas marcas. E ninguém pode julgar a minha vida ou a sua vida. Mas o que nós podemos fazer é fazer exatamente o que Paulo nos pediu. Vivermos em comunidade, ajudando uns aos outros, carregando as cargas que podem ser carregadas, ajudando, e também levando as nossas cargas individuais, os nossos problemas, as nossas debilidades, e entregando-as na mão de Cristo Jesus, para que ele possa continuar fazendo a boa obra. O verso 18, então, é a bênção. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Que essa bênção possa estar sobre a sua vida e que a cada dia possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Graça e paz, querido amigo. Foi muito bom tê-lo aqui. Que o Senhor continue a abençoar a sua vida. Não se esqueça aí de se inscrever se você ainda não é inscrito, de compartilhar esse material se você acha que é algo que seria bom para outras pessoas, de deixar o seu gostei e aí o seu like se você tiver gostado, e também de ligar a notificação para que sempre que tem um novo conteúdo você possa ser notificado disso. Graça e paz mais uma vez. E nesse momento então eu gostaria de convidar você para que juntos possamos orar
pelos pedidos e agradecimentos que foram feitos aí no chat. Oremos então. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Obrigado pela tua misericórdia. O Senhor transformou a vida de Paulo, uma pessoa que perseguia, uma pessoa que acusava, uma pessoa que julgava. Então, só isso nos mostra o que o Senhor também pode fazer na nossa vida. Porque muitas vezes somos Saulos, muitas vezes perseguimos, muitas vezes matamos com as nossas palavras, muitas vezes julgamos, muitas vezes fazemos tantas coisas que só o Senhor sabe. Mas, assim como o Senhor transformou a vida de Paulo, de Saulo para Paulo, que o Senhor possa transformar as nossas vidas também. Nos dê um novo nome, uma nova vida, para que venhamos a ser novas criaturas. Nós te agradecemos também, ó Pai, pelos pedidos que foram feitos aqui no chat. O Senhor conhece cada pedido que foi feito, cada pessoa que esteve fazendo o seu pedido. Nós pedimos por todos eles. O Senhor conhece as suas necessidades e as suas debilidades. Por isso eu te peço que o Senhor responda a cada um deles de acordo com a tua boa e santa vontade. Ajude-nos a viver uma vida cada vez mais próxima de ti. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro e que o Senhor continue a abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Fique com Deus e tenha então uma boa noite.